dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo em todas as plataformas de streaming que estamos disponíveis. Está no ar o 4º episódio de Pega a Visão, o podcast que te dá visão sobre tecnologia, sobre produtos, sobre inovação, sobre empreendedorismo. E eu sou o Marco Valim, o seu host. Hoje eu estou em voo solo aqui. Tudo bem, a gente segue o papo numa boa, porque hoje a gente tem um convidado extremamente especial. Nosso convidado, ele lidera a área de People Future aqui no iFood. Ele implementou mudanças em todo o processo de avaliação aqui dentro do iFood, um produto extremamente inovador. Com vocês, Eduardo Corazin. E aí, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Maicon? Cara, primeiramente, um prazer estar aqui com você, um prazer falar para essa galera toda aí sobre, cara, com assuntos que a gente ama, né? Que é tecnologia, inovação e produto. Com certeza, com certeza. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, ter disposto aí um tempinho para bater esse papo com a gente. E para você que está assistindo a gente agora, já ajusta o volume, ajusta o fone de ouvido onde quer que você esteja e não se esqueça, pede um iFood já. Eduardo, o que você gosta de pedir no iFood? Quando que você costuma pedir mais uns deliveries? Cara, pela última retrospectiva do iFood, que acho que foi super legal, acho que não vou mentir pra ninguém, eu tento ser sempre uma pessoa saudável na hora do almoço, mas na hora da janta aí, cara, aquele lanche lá, eu sou apaixonado, e uma pizza também, então pra mim na hora do almoço, vamos ser saudável, na hora da janta a gente dá uma deslizadinha Chuta o balde aí. E tenta compensar no outro dia na academia. Justíssimo, justíssimo. E você pede essas trecheiras tipo a semana inteira, mais de fim de semana, tem algum dia mais específico? Cara, eu agora tô tentando dar uma equilibrada, assim, mas eu já cheguei a fazer 415 pedidos no ano, pra ter uma ideia. Então, peço pra quase toda a refeição ali. Caramba! Pô, a gente foi aos poucos, a gente já meio que entrou aí na tua vida, né, vendo essa sua questão aí dos deliveries. Conta um pouco pra gente como foi sua trajetória, desde antes do iFood. Como que você entrou no iFood? Como foi essa área de People Future, de People Analytics? Como que você se embrenhou aí nessa jornada? Cara, a minha carreira é uma coisa bastante curiosa, assim, sabe? Eu sou do interior de São Paulo, nessa cidadezinha chamada Serra Negra, assim. Era engraçado que minha paixão por tecnologia veio desde muito cedo. Acho que como a maioria das pessoas, muito pensando em videogames, aquele negócio no começo. Então sempre sou um fanático de games aqui, não mas... Não posso falar nada. Vai virar um podcast de videogame hoje. E daí, cara, naquele momento, acho que teve sempre aquele primeiro interesse da tecnologia que veio por alguns lugares. Daí eu comecei a fazer alguns cursos técnicos, comecei a aprender como a parte de suporte, redes, montar o PC. Daí eu falei, eu acho que eu devo fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade, pensando muito nisso. Daí eu olhei muito sobre essa parte de abrangência, sempre... Gostei muito de falar sobre diversos assuntos, pensar sobre diversos assuntos e cair na tecnologia. Acho que a tecnologia abrange muitos assuntos, assim, né? E daí foi onde eu prestei a TI na Unicamp, me interessei muito sobre até a própria carreira acadêmica. Isso foi interessante, legal, assim. Que da hora. Então, na época de faculdade, também conheci um professor que foi também essencial na minha carreira, o professor Marcos Borges. E daí, ele começou também a entender um pouquinho o que eu gostava de trabalhar, convidou eu para trabalhar também junto numa consultoria com ele e também falou um pouquinho sobre um próprio mestrado dentro da Unicamp. E é engraçado que, eu achei interessante essa parte do mestrado, mas quando eu comecei a fazer, acho que tudo vai um pouquinho mais devagar do que a gente gostaria. E acho que a gente aqui também no iFood tem esse ritmo mais acelerado, que é uma delícia, cara, eu adoro. Então não casava muito bem com essa expectativa minha no mercado, na própria universidade. E dito na consultoria foi um lugar que eu aprendi muito. E tem uma mensagem que ele me falava que eu achava muito interessante, que você não escolhe exatamente uma carreira, né? Você vai mandando vários dardos e aonde você sente que aquele dardo encaixou melhor, você começa a construir seu alvo em volta. Então foi um pouquinho assim que foi para mim, sabe? Eu comecei aprendendo sobre TI. Daí na consultoria eu fiz uma parte de Black Belt Six Sigma, onde me deu uma bagagem excelente de estatística. Fiz uma parte de gerenciamento de projetos, que daí começa a entender um pouquinho mais como olhar um projeto. Fiz uma parte de Lean. E nessa parte, acho que comecei a expandir muito, né? Então, você começa a expandir seu repertório. E naquele momento, eu falei, consultoria foi um negócio que eu também não fui gostando muito, porque eu acho muito legal, acho que isso casa com uma cultura de produto, de você colocar algo, vamos dizer, para funcionar, algo na rua, né? E você acompanhar a evolução daquilo. E na consultoria isso não acontece. Na consultoria você sempre faz algo para alguém, entende?
Então, acho que nesse momento eu falei, talvez consultoria não é para mim. E daí eu comecei a procurar um emprego, e nessa época foi muito engraçado, porque eu era uma pessoa de tecnologia, cara, com uma carga super legal de melhoria de processo. Mas as pessoas de melhoria de processo ali em 2013, 2014, precisavam ser engenheiro. E o cara de TI precisava ser desenvolvedor. E eu não era nenhum desses dois mundos, assim. E foi uma época que todo mundo fala, cara, o que eu fiz com a minha carreira, cara? E o negócio passando, dinheiro no banco diminuindo. Quando eu tinha R$4 no banco, surgiu uma vaga que fazia sentido. Que era um analista de BPA, né? Que é Business Process Automation, né? Que é muito esses dois mundos. Ele une o mundo da TI, não tão profundamente, e une o mundo da melhoria. E foi ali que eu comecei também a ter um grande contato com dados. E a gente acaba sempre se provocando, né, nesse lugar de dados, assim, de, poxa, cara, tem tanto dado aqui, o que eu vou fazer com ele? E essa provocação também, dentro da própria Ambev, nessa época, me levou para a gente fundar a área de Advanced Analytics na Ambev. Então foi muito legal, assim, que foi o primeiro contato, né, o primeiro mais onde que essa expertise que você traçou lá atrás começa a se unir. Porque o profissional de analytics é um profissional que ele tem que unir expertise de negócio, tem que unir uma parte de conhecimento de programação e tem que unir também uma parte de estatística, de, cara, matemática em si, né? E foi quando começou a juntar. E daí o interesse em People Analytics começou a surgir um pouco nessa época. Então, poxa, tinha várias entregas e eu cuidava de todas as demandas não comerciais. Então, desde logística, back-office, finance, people. E daí, nessa época, cara, teve um projeto muito legal que foi o preditivo de turnover. E esse preditivo de turnover foi um projeto que deu um resultado super legal. A galera de venda chamava ele de bruxaria, porque ele adivinhava quem ia acabar saindo. E nisso foi ganhando relevância na área de people, essa visão de quanto que os dados podem agregar num resultado, quanto que os dados podem agregar numa decisão. E nessa época eu fui chamado para ser head de People Analytics na Ambev. E, poxa, foi super legal. A gente construiu toda parte do Data Lake, a gente evoluiu muito nessa questão de dados para pessoas lá dentro. E daí acho que depois a gente vai ganhando relevância, fazendo uma entrevista, fazendo uma coisa ou outra. E nisso, acho que chamou a atenção do próprio iFood. E foi bem na época que vai ser interessante a gente falar um pouquinho mais para frente, eu tinha um desejo para colocar uma tecnologia que chamava ONA na época, sabe? E na Ambev, como que é uma empresa muito maior, isso era muito burocrático para colocar para dentro. Então era muito lento. Então já estava 1 ano, 2 anos falando, galera, a gente tem que colocar isso aí dentro da área de people. E não acontecia. E foi bem nesse momento que daí eu bati um papo com o Vit. E daí ele falou, cara, eu gostaria de implementar o ONA aqui dentro e da gente entender como a gente consegue tirar valor desse produto. E daí isso brilhou meus olhos, vim para cá, pro iFood. Daí, né, aqui dentro do iFood, nesse mesmo mood de fazer a provocação, eu falei, poxa, tem uma área de tecnologia também de people que a gente precisaria criar, precisaria internalizar aqui, né? E foi onde surgiu o People Future. Por que People Future? Porque a gente entende que o RH ele vai passar por algumas disciplinas para chegar no futuro, que é tecnologia, inovação e analytics. Então, com isso, a gente fundou essa área e hoje a gente evoluiu para ter uma área de produto dentro da própria área de Future. Então, acho que é um pouquinho dessa história e como que essas coisas se ligaram, né? Nossa, que animal. Que animal. Você mencionou que você chegou a brilhar os olhos um pouco com relação... Você chegou a considerar a carreira acadêmica no momento ali na Unicamp. Eu acho muito legal que tem muita gente assim aqui dentro do iFood, né? Tem muita gente que já pensou em trabalhar, ou já trabalhou, ou trabalha também no mundo acadêmico, né? Então o iFood ele linka muito a inovação, a questão de juntar a produção científica que é desenvolvida no país e transformar em produto e em benefícios para a sociedade, né? E obviamente isso gera muitos dados, né? Como que você vê uma forma dos dados impactarem a sociedade e a área de people mais especificamente? Cara, pergunta super legal, assim, o que eu sinto nesse lugar, né? Eu sinto que você tem sua opinião, correto? Eu tenho uma opinião, correto? Qual que é a base para a gente chegar sair um pouco desse impasse? É dados, entende? Então, acho que tem um pouquinho do próprio Deming, né? Que sem dados você é só mais uma pessoa com opinião. Então, acho que esse lugar, pensando em sociedade e pensando também em área de people, em área de RH, é o lugar onde você começa a criar um senso comum
entende? É onde você sai do feeling de cada um, onde você sai da opinião de cada um e começa a ter mais decisões, você começa a ter também uma visão mais baseada em algo mais tangível. Então, eu creio que dados agregam dessa maneira para a sociedade e também para a área de people como um todo, tá? É uma questão de eliminar vieses, né? O feeling do profissional ele é importante também, mas sem dados ele não é embasado em basicamente nada. E se a gente pensar, cara, acho que um pouquinho do assunto no nosso podcast como todo, o empreendedorismo, ele é isso, né? O empreendedorismo, basicamente, ele é como que a gente toma decisões mais rápidas com menos risco, vamos dizer assim. E nesse lugar, cara, o que o dado traz? O dado traz exatamente isso. O dado, ele consegue permitir decisões mais rápidas e diminuindo os riscos dessas decisões, porque você tem algo mais tangível para você tomar essas decisões. Então, acho que eu vejo o dado muito dessa forma, sabe? Ele agregando, por exemplo, na sociedade, agregando em people, e, cara, ferramenta essencial para o empreendedorismo. Sensacional. E como é que você acha que uma empresa, né, Você mencionou que o ritmo aqui ele é bem acelerado, a regra realmente é alta, mas é uma questão da cultura empreendedora, da onde o iFood nasceu, né? E que ele carrega até hoje. Basicamente não, é uma empresa de tecnologia que, by the way, entrega comida, né? Eu já ouvi muita gente falando isso aqui dentro e eu acho que é assim em todas as áreas. É uma empresa de tecnologia que, by the way, é uma área de people. By the way, tem uma área de finanças. Como você acha que uma cultura empreendedora como essa que a gente está cultivando aqui colabora para o seu trabalho e para a área de People Future? O que eu vejo? Tá? Acho que liga um pouquinho com a resposta anterior também, né? A cultura empreendedora, no empreendedorismo, ele anseia por dados. Então, querendo ou não, lembrando que eles facilitam as decisões e tornam elas mais ágeis. Então, nesse lugar, o que eu entendo que é legal? Que essa cobrança por dados, né, o empreendedorismo ajuda a área de People Analytics a avançar. Porque, pensando no RH da velha economia, o RH é muito baseado ali em gut feeling, o RH é muito baseado em muito mais a opinião de uma pessoa do que dados. Certo. Então, pensando também que decisões é algo que a gente já falou que deveriam ser mais tomadas cada vez mais com base em dados, para as pessoas não deveria ser diferente, né? Então, acho que nesse lugar que o empreendedorismo colabora muito para a área de People Analytics, porque ele pede mais dados, fala, poxa, como que eu posso ter, né, pensando na nossa cultura empreendedora, como que eu posso ter as melhores pessoas sentadas nos melhores lugares para garantir os melhores resultados? Cara, para você entender isso, você tem que ter dados. Você tem que saber, poxa, como uma pessoa está performando, você tem que saber como um líder está performando, você tem que saber os desafios de uma caixa, você tem que saber qual que é o match de skills, de desafios, entendeu? Eu ia te perguntar justamente isso. Quais são as decisões que são tomadas? Porque a gente fala muito aqui de dados, de repente junta uma penca de dados aqui, eu quase falei um palavrão, junta uma penca de dados e, sei lá, começa a parecer uma sopa de letrinhas, só que são números, né? Uma sopa de números ali na tela do computador e não dá para tomar uma decisão, porque é muita coisa. Então, como, de fato, processar esses dados e filtrar isso para tomar decisões? Então, você mencionou ali de olhar a performance de uma liderança ou performance de um food lover e ver aonde ele se encaixa melhor, mas tem algum exemplo mais concreto, algum case voltado para isso? Cara, tem um case bem interessante que a gente pode até explorar mais, é o case da nossa avaliação de desempenho. Perfeito. Então, na nossa avaliação... Eu já ia perguntar sobre isso, mas já trazemos aqui, então é isso aí. Então a gente já vai... Dinamismo até na pauta. Mas a avaliação de desempenho, se parar para pensar, é um dos pilares fundamentais de todo o ciclo de gente, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, ele é uma decisão que vai afetar tanto na carreira das pessoas, cara, decisões de méritos, promoções, enfim, querendo ou não, as carreiras das pessoas também afetam onde elas vão estar, que afetam os resultados da companhia. Então, essa é uma decisão, é um marco essencial para a gente ter as pessoas certas no lugar certo. Então, como que a gente consegue gerar mais dados para essas decisões? É um pouquinho o que a gente faz. Então, a gente acaba até trazendo o próprio ONA, que a gente falou um pouquinho, né? Ali dessa primeira paixão, como foi vir para aqui para o iFood, para conseguir mais pontos de vista, tá? Para a gente conseguir alimentar essa avaliação de desempenho, tudo isso num relatório, tá? Um relatório organizado, que é um pouquinho do que você falou. Poxa, se eu tiver uma sopa de letrinha, cara, eu vou demorar muito para tomar a decisão e filtrar esses dados. E aqui é legal que tem um conceito que a gente chama de
MVD, assim, tem o MVP, né, que é o mínimo produto viável. O MVD, qual que seria o mínimo dado viável para tomar uma boa decisão? Entende? E com esse pensamento, esse mínimo dado viável, ele agiliza uma decisão. Então, o nosso relatório é muito focado nisso. Como que eu posso trazer as informações necessárias para líderes tomar as decisões mais justas para que nossos food lovers, nossos colaboradores aqui, consigam também se sentir com um processo de avaliação de desempenho justo para eles conseguirem traçar sua carreira da melhor forma. Sensacional. A gente já deu uma pincelada aí umas 3, 4 vezes sobre o ONA aqui nesse papo. Obviamente, a gente pode acabar até entrando num terreno meio nebuloso, porque esse podcast ele tá aberto para o público, né? A gente está nas plataformas de streaming, mas sem revelar dados sensíveis nem nada do tipo, tá? Explica pra gente o que é o ONA exatamente. Tá, vamos lá. O ONA, pessoal, ele, traduzindo para português, ele é uma análise de redes organizacionais. Ou seja, ele é como se fosse um mapa de como as pessoas se comunicam e interagem uma com a outra, tá? O próprio ONA, ele tem duas faces, assim. Ele tem um que a gente chama de ONA ativo, que é, eu chego e pergunto para você, com quem que você mais interage? Você vai me mandar uma lista, eu vou perguntar para N pessoas com quem elas mais interagem, e isso vai montar uma rede, certo? Perfeito. Você se liga com ciclano, fulano, daí a outra pessoa liga com outras, isso forma uma rede. Mas esse é muito intrusivo, então eu demandaria muito das pessoas, tá? E daí qual que é o grande golaço que a gente fala como ONA? É o que a gente chama de ONA passivo. Poxa, se eu entendesse como as pessoas se relacionam por nossa ferramenta de comunicação, que é o Slack, por e-mail, nas reuniões, poxa, até vamos dizer, no GitHub, que é onde que as pessoas sobem os seus códigos. Como que a gente conseguiria pegar todas essas informações e entender como as pessoas se interagem, entendeu? Esse é o ONA passivo. Você faz agrupamentos ali de interações entre as pessoas. Isso gera pra gente um grande mapa da organização e como as pessoas se interagem uma com as outras. Então, isso daí pra gente é o pilar primordial pra gente entender essa parte de interação, comunicação e, querendo ou não, ter o comportamento das pessoas. Sensacional. E isso é muito rico, ainda mais numa estrutura organizacional como o iFood, em que muitas áreas interagem umas com as outras, né? E querendo ou não, eventualmente mini hubs são formados até de maneira espontânea, né? Você consegue identificar isso pelos dados. É um negócio sensacional, assim, o comportamento das pessoas refletido de fato nos dados, porque tudo que a gente faz envolvendo o computador deixa um rastro que é algum tipo de dado que dá para ser processado de alguma forma, né? Como surgiu essa ideia de desenvolver um produto assim? Acho que eu vejo que surgiu de um lugar, acho que tem uma curiosidade, né? Para você, querendo ou não, você também entender o comportamento das pessoas, mas também de um lugar que a gente, como RH, o insumo de entender essa interação entre as pessoas é essencial, se parar para pensar. Porque, por exemplo, no processo de avaliação de desempenho, um pouquinho do que a gente estava falando, eu entender quem se comunica e interage com quem é a pessoa que eu deveria perguntar, poxa, qual que é a sua opinião sobre o Marco, por exemplo, entendeu? Qual que é a sua opinião sobre o Edu? A gente está interagindo aqui e a gente vai sair com uma percepção um do outro. Com certeza. Entende? E essa percepção pode gerar até feedbacks, pode gerar até pontos de melhoria e evolução para o outro, ou até reforço de comportamento. Então, ter esse mapa de uma maneira automática permite a gente que a gente livre um pouco de vieses, essa primeira etapa de, cara, quem que você sugere para te avaliar? Entendeu? Só essa pergunta já carrega uma cacetada de vieses. Porque você vai pensar, poxa, quem que pode me avaliar melhor? Quem que teoricamente eu não tenho? Não nego, já respondi pensando assim. Então, nesse lugar, se você conseguir fazer essa sugestão automática de quem realmente você mais interagiu, a gente livra uma camada de viés e traz uma avaliação de desempenho muito mais rica. Então, foi um pouquinho dessa história. Foi um fruto de curiosidade, essas primeiras ideias puxando o ONA, e daí a gente viu que isso poderia ser utilizado em N lugares, e hoje a gente utiliza ele fortemente com a avaliação de desempenho. Entendi. E quando você pergunta para o usuário quem que ele quer avaliar ou quem ele quer que avalie ele mesmo, ou ela no caso, vocês estão tentando mapear alguma coisa que o algoritmo do ONA não tenha encontrado? Ou vocês estão tentando retroalimentar para ver se tem que fazer algum ajuste de parâmetro? Ou as duas coisas? É um pouco as duas coisas, mas é mais a segunda, tá? Porque qual que é o grande desafio para a gente entender a interação? É o peso de cada canal.
Por exemplo, agora nesse momento a gente está interagindo por fala, Sim. ou seja, numa reunião. Tem um momento que a gente interagiu por Slack, entendeu? Tem um outro momento que a gente interagiu num documento. Como que eu entendo qual que é o peso desse cada modelo de interação? Entendi. O que eu sei que é mais importante para as pessoas quando a gente fala de relacionamento? Será que a gente está falando aqui nesse momento? Ou será que é trocar 400 KB de mensagem dentro do Slack? Entendi. Ou se é 30 comentários dentro do arquivo? Entende? Então, esse lugar quando a gente pede para as pessoas sugerir um ou dois nomes para a gente calibrar um pouco o nosso próprio ENA, é para a gente entender o peso de cada canal de uma maneira mais passiva, entende? Entendi. Mas mapear todos os dados não foi fácil no começo, né? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou, assim, na hora de começar a transformar isso num produto, de fato? Cara, lembrando do meu comecinho aqui no iFood, tá? Que foi, sem dúvida nenhuma. Acho que o primeiro desafio é o permissionamento dessas informações que estão sigilosas, tá? Certo. Então, cara, naquele primeiro momento, eu lembro que eu falei, puta, a gente vai ter que acessar os dados de Slack, mas a gente não vai acessar o conteúdo da conversa de ninguém, mas eu preciso saber o quanto que cada um interage, entendeu? O tamanho É engraçado que a gente usa o tamanho do kbyte da conversa entre as pessoas, entendeu? Então a gente não sabe o que está sendo falado, a gente só sabe o quanto foi falado, entende? Então, essa primeira permissão já foi bastante difícil. Para ter ideia, teve uma assinatura do CEO da Slack e o Fabrício Bloise, os dois concordando que essas seriam bases que a gente iria adquirir. Nossa. Então, esse foi bem interessante. E o segundo ponto é a camada de privacidade, sabe? Então, a gente tinha que fazer um produto, né? A gente tinha que fazer uma automatização para adquirir esses dados que em nenhum momento tivesse a chance de ninguém abrir uma conversa daqueles dados. Então, para você ter ideia, hoje essa automatização roda na área de segurança, nem roda dentro da minha área. Nossa. Para não ter chance nenhuma de algum dado privativo vazar. Não, faz todo sentido. E daí o que a gente recebe dentro do nosso lake, para a gente começar a rodar o ONA, é só o tamanho dessas interações. É o dado já tratado, né? Então, isso foi um processo que foi, primeiramente, acho que teve a parte de permissionamento, mas muitos times envolvidos, sabe? O time de segurança que foi super parceiro nessa, sabe? Acho que também tem o time de privacy, que também foi essencial para garantir que todo o fluxo estava coeso dentro aqui do iFood, estava seguro, entende? E daí, por fim, a gente conseguiu fazer a aquisição desses dados e agora a nossa intenção é cada vez como a gente melhora essa aquisição, como a gente melhora esse tratamento e, consequentemente, como a gente melhora o ONA. Eu já li muito que para desenvolver qualquer produto nesse sentido, usando análise de dados, inteligência artificial e tal, de 80% a 90% do trabalho é o tratamento dos dados. E você está meio que descrevendo justamente isso, né? Quando a gente fala de desenvolver um produto, a gente tem muito aqui a cultura do fail fast dentro do iFood, que é errar rápido, aprender, corrigir a rota para ir escalando cada vez mais os resultados. Quando o ONA começou a rodar, imagino que tenham havido vários ajustes de rota que devem ter acontecido, né? O que você trouxe de insight dessas correções de rotas? Quais foram os principais erros que vocês precisaram ajustar? E os principais aprendizados ao longo de toda essa jornada? É até engraçado lembrar, porque a primeira versão foi muito ruim. Mas muito ruim, assim, sabe? É porque... Mas é bom quando a primeira versão é ruim. Tem bastante coisa para aprender. Então foi engraçado quando a gente colocou isso e falou para as pessoas, vocês vão avaliar essas pessoas, entende? E daí o que é legal? Por que essa cultura do iFood é muito boa? Em vez das pessoas se revoltarem e falarem, nossa, que negócio horrível, como que implementaram isso? As pessoas começaram a trazer feedback pra gente, entende? Sensacional. Então foi muito legal pra gente evoluir isso como produto. Então, poxa, eu lembro até do próprio Pedotti, ele chegou pra mim e falou, cara, a minha lista, essas duas pessoas fazem bastante sentido. Mas essas outras três, cara, eu tive uma interação dela em grandes canais ou em grandes reuniões. E daí a gente começou a entender algumas coisas que até é engraçado. Por exemplo, tem muito mais peso eu ter uma interação contigo agora do one-to-one do que numa reunião com 20 pessoas. Com certeza. Então a gente começou a dosar esse peso. Tem muito mais peso eu ter uma DM contigo do que uma interação num canal com mais 10 pessoas. Então a gente foi entendendo esses pesos e moldando essas interações para começar a trazer sugestões mais acuradas para as pessoas, sabe? Então essa evolução, acho que eu entendo que a evolução de todo produto
ela tem que ter um apetite também do próprio cliente ou das próprias pessoas a darem feedback para isso, entende? Sim, com certeza. Então, acho que essa que é a beleza de você colocar vamos dizer, um produto rápido na rua, mesmo que ele não seja a melhor versão sua, é porque a sua melhor versão sempre vai ser a próxima. Perfeito. Entendeu? Essa frase é muito poderosa. Eu acho que foi o Fabrício, foi o Diego que comentou que é muito importante ter vergonha da primeira versão que a gente lança de um produto, né? Cara, e sem dúvida nenhuma deu, tá? Porque nessa época... Maravilhoso, perfeito. E era engraçado que eu tive uma frase que isso quase me deu uma úlcera, porque eu falei assim pra galera, se vocês têm algum feedback, marca pra gente tomar um cafezinho. Daí eu devo ter tomado mais ou menos uns 70 cafezinhos, entendeu? Porque todo mundo trazia um feedback. Então foi super legal nessa época, porque... O pessoal pagava o café pra você, pelo menos? Aqui no iFood tem, né? Ah, é verdade. Era daqui, então, perfeito. Que é maravilhoso. Então, esse foi o ponto bom, assim. Exato. Não afetou financeiramente ninguém. Exato. E ainda por cima a gente saiu com bons feedbacks do produto pra gente evoluir e chegar numa mínima versão viável. Mas se afetasse financeiramente, daria pra pagar com o iFood de benefício. É isso, exatamente. Pronto. Já tava lindo. Já aproveitando aqui pra fazer o merchan iFood de benefícios aí, ó. Então foi muito aprendizado. Acho que foi essencial contar também com o iFood e com essa cultura empreendedora das pessoas, de também trazer esse feedback, porque isso que é legal aqui, sabe? Eu acho que as pessoas entendem que os produtos devem ser uma construção maior. Eu acho que a gente vai ter o Product Manager, que é o dono daquilo, mas as pessoas se engajam tanto em transformar aquilo em algo legal, que essa cultura do que a gente sempre fala, né, do Eat Your Own Dog Food, né, que é, poxa, a gente testar nossos próprios produtos e as pessoas também testarem aqui dentro, cara, foi muito legal, assim, como as pessoas traziam os feedbacks estruturados, falavam a visão delas e como que a gente foi azeitando e criando N versões pra gente chegar hoje na versão que a gente tem, que é a melhor, que ainda vai ser pior do que a próxima. Perfeito. A gente falou do Ona que é um case de sucesso, assim. Ainda mais essa questão do engajamento do pessoal vindo trazendo feedbacks, putz, isso colabora pra caramba pro desenvolvimento de um produto. Tem algum produto que você não teve engajamento que você queria na hora de lançar pro pessoal aqui dentro do iFood? Ou que a falta de engajamento eventualmente fez com que a iniciativa fosse deixada de lado num primeiro momento? Teve. Acho que é um produto que a gente se orgulha muito hoje, que é o próprio Dashboard People, que ele é uma ferramenta onde a gente traz diversos dados para a liderança, sabe? Mas querendo ou não, a primeira versão, esse é um que, vamos dizer, o MVP dele já tinha que ter uma quantidade relevante que gerasse valor de dados. Uhum. Então ele é um desafio um pouco maior, entende? Sim. Porque o valor dele está em ter as informações. Mas se eu for esperar ter todas as informações, eu não consigo gerar um MVP rápido. E o MVP rápido não vai ter o valor que ele deveria ter como produto hoje. Então a gente passou quase 1 ano e meio com uma taxa de adesão de menos de 20% dentro dele, das lideranças, sabe? Entendi. E daí agora que a gente meio que criou a nossa última versão, deu no próprio revamp de UX e colocou os dados necessários, cara, foi skyrocket, assim, foi um negócio que foi para 55% de líderes utilizando. Entendi. Entendeu? Ali foi uma questão de melhorar o produto para trazer o engajamento mesmo do usuário final ali. Exato, né? Que é uma estratégia um pouco diferente do Ona. Que o Ona era um produto de abrangência, cara, iFood. Uhum. E todo mundo iria utilizar. Então o feedback veio de uma maneira mais rápida. O Dashboard People, que é uma ferramenta que a gente utiliza hoje para visualização dos dados de People para liderança, ele é algo que ele já tinha que ter um valor mínimo para as pessoas utilizarem. Não era algo que 1 ou 2 informações ia fazer as pessoas consumirem ele. Uhum. Então, acho que a evolução do produto veio junto também com o engajamento do mesmo. Então, é importante, até para quem tá assistindo ou ouvindo o podcast, entender, na hora de desenvolver um MVP, ele já tem que trazer algum valor. Senão, o engajamento vai ser praticamente zero, né? Por mais que esse engajamento, esse feedback construa mais valor para um produto... se ele já não trouxer algum valor, você não vai ter esse engajamento, essa interação com o usuário, ele, consequentemente, não vai te dar feedback para escalar esse valor, né? E aqui acho que tem um outro aprendizado que traçar um bom KPI também, você consegue entender o valor do produto. Porque, como a gente estava com um engajamento sempre muito baixo, o que mostrava pra gente? Que talvez aquele produto não estava agregando o valor que ele deveria agregar. Uhum. Quando a gente lançava as novas features, que a gente via que o engajamento começava a crescer, a gente falava, epa, essa feature é legal de eu ter.
entende? Aham. Esse feature, esse dado, acho que isso daí varia de produto para produto, mas então você tem um KPI que consiga também trazer uma visão do que é valor na visão do seu cliente, cara, é essencial para um produto também. E como que você identifica que é uma questão de adicionar valor no produto, né, de adicionar novas funcionalidades, novas features nesse produto para trazer mais usuário para usar ele, versus momentos em que você olha e fala, não, o produto em si não está trazendo valor. É melhor a gente refazer esse discover, essa descoberta, para de repente refazer ou remodelar esse produto para ele resolver de fato a dor. Como que a gente identifica se é uma questão de fazer um novo produto e descartar aquela ideia ou agregar mais funcionalidades naquele produto? Acho que isso tem que ter é um negócio que a gente fala bastante de resolver problemas reais de pessoas reais, entende? Então, tem alguns produtos que a gente também parte da própria premissa, talvez de uma dor que não era existente a ponto de as pessoas quererem esse produto. Então, entender a dor que você está resolvendo é muito relevante também para o produto que você está criando. Ou entender a oportunidade que você está atacando. É porque o que a gente fala muito? A gente fala muito geralmente de dor. Porque dor é mais tangível de você conseguir achar um produto que resolva uma dor. Sim. Mas também tem algumas dores que nem são aparentes, que são oportunidades que passam. Eu acho que esse é a linha mais difícil de você achar, entende? Porque ele não está tangibilizado no ambiente. Cara, ele é uma dor, que não é uma dor, né? É uma oportunidade que ocorre e você não tem um ambiente te dizendo sobre ela. Então ele é muito mais sobre testes. Entra muito naquela questão do Henry Ford, né? É uma frase famosa que ele diz que se ele tivesse perguntado a dor e o que os usuários, os clientes dele queriam, iam falar para ele fazer cavalos mais rápidos e não para fazer um carro, né? Não existia uma demanda ou uma dor falando quero um carro. É questão de conseguir traduzir isso. Esse tipo de oportunidade que você está falando? Exatamente, exato. E acho que tem um pouco o próprio iFood, né, passou sobre isso, né? Antes, querendo ou não, a primeira versão, vamos dizer, do iFood era, cara, quase que uma linha telefônica que você ligava para alguém ligar para um restaurante, entende? Sim. Então é um negócio que você... E pode ser que uma dor atual te sinalize uma oportunidade não uma piada também, né? Porque, querendo ou não, acho que, pegando esse próprio caso do Henry Ford, né? Cavalos mais rápidos. Ele pode ter pensado, cara, o cavalo tem um próprio limite. Como que eu excedo esse limite, entendeu? Como que eu crio algo que também possa quase que criar vida, né? Criar movimento também de uma maneira que, poxa, não tenha alguma limitação muito grande em cima disso, entende? Daí, o que eu vejo? Eu acho que coletar feedback dos clientes é essencial. Porque tem muita oportunidade que a gente acha que é uma oportunidade que, cara, não é, entende? E tem uma parte também de ligar as dores do seu produto. Pô, se ele não está ligado com nenhuma dor, e a oportunidade que você acreditou que ela ia atacar, os clientes não estão sentindo esse valor, cara, não tem por que também insistir em algo que as pessoas não estão vendo valor. Pegar aquele recurso e aplicar em alguma coisa que traga mais valor em menos prazo, né? Exato, exato. Então, essa parte de priorização é quase que você sempre entender o seu mix de produto, entende? Então, poxa, você vai ter uma cacetada de produtos que a gente tem aqui na área de People Future, né? Então, entender qual que está gerando mais engajamento para a gente colocar mais recurso, entender qual que não está fazendo sentido, a quantidade de recursos que a gente está colocando e a gente deveria descontinuar, por exemplo, cara, é uma estratégia bastante efetiva. Sempre olhar seu mix de produto para conseguir priorizar o que está realmente gerando valor. Vamos voltar a falar um pouco do ONA. Você mencionou que a versão anterior é sempre pior do que a próxima, enfim, e que a versão atual com certeza vai ser pior do que a próxima, que vai ser a melhor de todos os tempos, e depois a seguinte. O que você está vislumbrando para o futuro do ONA? Para onde que vai caminhar esse produto? É legal, o ONA para mim, ele é sempre uma ferramenta que pode alimentar algo, um produto que alimenta algo. Então, um pouco das características dele podem mudar também como ele é utilizado. Então, hoje, a gente está trabalhando muito no ONA para ele ser cada vez mais contínuo e recorrente. E daí, o que isso vai possibilitar da gente utilizar o ONA? Pô, ao invés de eu perguntar para as pessoas qual que era a opinião delas sobre o Marco só numa avaliação de desempenho, por que eu não saio dessa sala, onde a gente teve uma interação relevante, chego no meu Slack e já não tem? Poxa, e aí? O que você achou da sua interação com o Marco? Entende? Então, você elimina aquele famoso viés da recenticidade, né? Exato. E você coloca um negócio que a gente brinca muito no RH, que é o feedback pão quentinho.
Que é, cara, é o que acabou de acontecer ali, pô, fica muito mais claro para você entender se a gente teve algum feedback de oportunidade, algum feedback de... Dá pra pedir pão quentinho no iFood, viu, gente? Então, acho que tem esse lugar para a gente explorar, que é a próxima versão do que a gente vê com o ONA, de como que a gente trazer esse feedback, essas interações de maneira mais contínua, para a gente... Para pensar, como que era lançado os foguetes anteriormente. A gente não tinha, cara, o motor de cálculo que a gente tem hoje. Então, você ia ter que ir recalculando a rota a todo momento. E daí, o que eles lançavam o foguete, eles calculavam a primeira trajetória, entendiam onde estava. Recalculava, entendia onde estava. Recalculava, entendia onde estava. Não é um negócio que saiu direto da Terra e foi para a Lua. Então, ele teve vários feedbacks nesse caminho. E a nossa ideia é a mesma. Se a gente, em vez de cada vez mais conseguir encurtar esse feedback para o desenvolvimento das pessoas, o ONA é ferramenta essencial. Imagina eu entender que existe um gatilho de interação entre as pessoas. Quando elas atingirem esse gatilho de interação, eu envio um pedido. Pô, você não quer trazer um feedback para o Edu, que você acabou de conversar com ele, entendeu? A gente entende que você já teve um grau de interação com o Edu relevante para você conseguir trazer um conselho, trazer um feedback para ele como profissional, cara, como pessoa e por aí vai, tá? Então, essa é uma das funcionalidades. O que isso pode alimentar também, quando você tem uma visão mais contínua das suas interações? Quem que são os influencers dentro da sua empresa? Isso, cara, pode traçar estratégias de change, entende? Eu consigo ver, por exemplo, vamos supor, a área de tech. Quem que são as pessoas que realmente são influencers dentro da área de tech, que têm um acesso a uma grande quantidade de pessoas e conseguem mover opiniões, conseguem colocar conteúdos de uma maneira mais rápida? Essa é outra utilização. E, por fim, o que a gente pode ver também com uma análise mais contínua, que é um pouquinho do que a gente está evoluindo no nosso produto, é as pessoas têm comportamentos, correto? Comportamentos padrões. E eu consigo analisar isso com a interação dela com outras pessoas. Então, ela deveria interagir com um Beltrano, Ciclano, ali dentro daquele mês. Se eu vejo uma mudança muito brusca desse comportamento, eu falo, epa, pode ter alguma coisa acontecendo com essa pessoa. E daí isso também permite que a gente, tenha ações mais acuradas, tanto com uma parte de talvez não stay interview, se essa pessoa está pensando em sair, ou se essa pessoa não está bem, a gente pode pensar também em alguma parte de saúde também. Então, acho que as possibilidades, como eu já falei aqui, são inúmeras, sabe? É muito mais como que a gente foca num problema que a gente gostaria de resolver. Entendi. E pensando ainda em futuro de ONA e de outros produtos que possam vir a surgir ou que estão surgindo, como que você enxerga o papel da inteligência artificial ali, principalmente falando do que está na moda hoje, que é a inteligência generativa, né? ChatGPT, enfim, aqui dentro do iFood a gente tem o Pros AI Assistant. Como que você vê a influência dessas ferramentas, dessas metodologias, que não são bruxaria, né? Mas que estão se tornando cada vez mais parte do dia a dia, principalmente da porta para dentro nas empresas, sendo implementadas ali, trazendo mais produtividade. Nossa, cara, se tem uma coisa que me encanta muito essa IA, né? Essa parte de LLMs que vem vindo, entende? E isso para mim tem uma relevância tão grande que eu acredito muito, né, que um nível de uma revolução industrial, se não maior, né? Sim. E por que eu falo um pouco sobre isso, né? Além de a gente ler muitas pessoas também falando dessa mesma maneira, muitos gurus de tecnologia falando sobre isso, mas como que eu vejo esse lugar? Eu acho que a gente teve a Revolução Industrial, por exemplo. A Revolução Industrial, que ela foi um lugar onde a gente pegou muita força braçal, né? Muita força física e transformou esse maquinário para a gente, conseguir ganhar um ganho de eficiência nesse lugar. E o que para mim essa parte de IA e LLM é quase que um ganho mais cerebral, um ganho mais de capacidade, analítica, cognitiva e por aí vai, entende? Então, para mim, num período da história em que esse é o tipo de trabalho mais produtivo hoje em dia, né? Naquela época se fazia muito trabalho braçal, hoje se faz menos e dá um boom justamente nessa capacidade cognitiva. Exato. E a gente fala muito sobre como que isso vai modelar, como que isso vai ser os impactos, né, que você trouxe, né? Acho que o que eu vejo? Eu vejo muito, eu sou muita pessoa do não do ou, assim. Eu não acho que vai ser, ou uma pessoa ou uma inteligência artificial generativa. Eu acho que vai ser o E.
entende? A gente vai aproveitar o melhor dos dois mundos. A gente vai aproveitar essa capacidade analítica, essa capacidade, poxa, de analisar grandes modelos de dados da inteligência artificial. E, cara, vai trazer essa parte da empatia humana, vai trazer essa parte da criatividade, do sentimento humano, para a gente potencializar cada vez mais, cara, resultados, pessoas e por aí vai, tá? Então, para mim, não é um, não é outro, é o E, né? É a inteligência artificial generativa, mais os seres humanos, cara, criando resultados e soluções e produtos incríveis. Assim, eu tô muito empolgado com isso. E como você acha, como você vislumbra alguma aplicação disso no ONA, por exemplo? O que eu vejo, assim, poxa, imagina que as pessoas pudessem ter quase que seus próprios assistentes virtuais, cara, pessoais, tipo Jarvis, que a gente sempre falou muito, né? Cara, poxa, tem N exemplos no cinema. Eu vejo cada vez mais isso sendo possível com isso, sabe? Acho que a gente hoje tem um grande volume de dados. Acho que o ONA traz muito essa parte de, cara, como as pessoas estão se comunicando, essa parte mais comportamental. A gente tem outras iniciativas, por exemplo, o nosso próprio produto de escuta, né, de pessoas trazendo também inputs relevantes para a liderança. Poxa, como que seria legal de a gente deixar, por exemplo, uma inteligência artificial generativa, cara, meio que ouvindo todos esses dados que estão acontecendo e trazendo insights relevantes, cara, a cada momento que acontecer alguma mudança relevante dentro dos dados para as pessoas. Por exemplo, ela pode chegar para você e falar assim: você já parou para pensar que a sua agenda das próximas 3 semanas tem uma carga de mais de 30 horas, isso não é recomendado para o seu bem-estar? Ou se não chegar para uma liderança e falar, poxa, o seu time tá reduzindo, por exemplo, a segurança psicológica nas últimas 3 pesquisas. Essas são as ações que eu encontrei que você pode aplicar para o seu time para você aumentar a segurança psicológica. Então, é quase que você ter um assistente pessoal ali, poxa, o que a gente está chamando isso daí de um conceito de augmented leadership, né? Como que eu aumento a liderança, como eu aumento também as pessoas, não, né? Não só as lideranças, para elas conseguirem cada vez mais focar no que é importante, que são as pessoas. Poxa, se eu parar para pensar o tempo que uma liderança leva para entrar num dashboard, entender um dado, pegar um insight, para ter uma ação, entende? O que gerou valor em toda essa cadeia? A ação. Então, eu vejo ela cada vez mais encurtando esse caminho para ação, entendeu? Então, para mim, essa é uma das aplicações que a gente pode ter relacionada à IA generativa e mais o ONA e mais todo esse ecossistema de dados sobre pessoas que eu, poxa, vejo uma potencialização de liderança, uma potencialização de pessoas graças a essa parte da leitura da inteligência artificial generativa. Nossa, sensacional. Esse tipo de visão é realmente bem completo, na verdade. Você ficou bastante tempo lendo, estudando sobre isso já, dá para perceber, assim. Para quem está pensando em partir para essa área, atacar o People Analytics, tá pensando em ideias para desenvolver produtos tipo ONA, ou então arrumar aplicações de inteligência artificial na área de People Analytics, que tipo de conselho você dá para essa pessoa? O que você acha que ela tem que estudar? Que habilidades ou skills ela tem que desenvolver? Como que você conversaria com uma pessoa que quer se aventurar nisso e pretende crescer a carreira nesse sentido? O que eu vejo, tá? Eu acho que tem uma visão do hoje e tem uma visão do futuro, tá? Acho que a visão do hoje cai um pouquinho no que eu falei, que foi as skills que eu construí quase que sem querer, que se reverteram nessa parte de People Analytics, que é um conhecimento em estatística, um conhecimento em programação e um conhecimento que isso vai ser de negócio mesmo, poxa, de RH. Então, quando você une essas 3 disciplinas, você tem um profissional mais completo de People Analytics. Mas pensando mais numa parte de soft skills, que eu acho que essa é mais perene, sabe? Eu acho que tem essas hard skills cada vez mais vão acabar sendo incorporadas em modelos de LLM, se a gente pensar, entende? Então, acho que a curiosidade e a criatividade vai ser cada vez mais essencial. Porque a gente muda o perfil do profissional, né? Sim. A gente muda do profissional que ele precisaria saber todas as respostas para o profissional que tem a criatividade de saber todas as perguntas. Sim. Entende? Saber onde e como buscar essas respostas, né? Exato. Então, nesse lugar, poxa, você tem alguém que
cara, é curioso para saber o que está acontecendo sobre, cara, um comportamento, é curioso para saber como que a gente consegue encontrar um talento, é curioso para saber como colocar a pessoa certa no lugar certo, ele já vai ter uma ferramenta para ele perguntar. Entende? Então ele não precisa sempre saber dessas respostas. A gente não está falando de um buscador que vai trazer sites ou fontes, não. É algo que já vai te ajudar a linkar esse conhecimento e essas perguntas, né? Exato, mas ainda assim tem esse poder da pergunta certa na hora certa, entendeu? E da maneira certa, né? Então tem para mim essa curiosidade, mas a criatividade é uma habilidade muito mais perene do que as habilidades hard skill. Ainda precisa? Sim, ainda precisa. Acho que a gente ainda tem... O que eu acho engraçado é que a gente fala muito ainda sobre IA generativa, mas ainda, vamos dizer, grande parte das empresas, grande parte dos lugares onde não tem nem o seu data lake formado. Então, acho que tem uma parte também de a gente ainda vai ter bastante dado que a gente vai ter que subir, mas pensando daqui 10, 20 anos, eu vejo cada vez mais, cara, essa visão de curiosidade e criatividade como essencial para um profissional do futuro. A gente está aqui no Pega a Visão Podcast e essa ideia surgiu depois da gente desenvolver uma iniciativa de change management dentro de finanças, que era o Pega a Visão, um curso, né, um curso de capacitação para o pessoal de finanças se desenvolver em 3 conceitos que a gente está chamando de mantra aqui dentro de finanças, que é justamente dados, processos e produtos, né? Que é estruturar os seus dados, entender seus processos para começar a desenvolver seus produtos. E produtos a gente diz até a utilização de ferramentas como IA generativa. Você trouxe justamente isso, né? A gente está numa era em que a IA generativa está se espalhando por todas as empresas, mas tem empresa que não tem os dados estruturados, não entende seus próprios processos, né? Afinal de contas, empresas são coleções, são aglomerados de processos, né? São conjuntos de processos, então não tem isso muito claro internamente. Na hora que começar a usar um produto desses, não vai alavancar tanto quanto se espera, né? Eu concordo. Eu acho que ter essa visão também do potencial é porque a gente também tem que saber não só o potencial, mas suas limitações, entende? Então, a gente fez... É engraçado que a gente até tentou fazer um teste aqui. Na avaliação de desempenho, a gente colocou a IA generativa para ler os feedbacks, a nossa própria que a gente tem aqui dentro, né, o Prose AI Assistant, para ler os feedbacks das pessoas e tentar resumir. Eu lembro disso. O meu é um negócio completamente nada a ver com nada. Exato, cara. Então, ela ainda tem limitações, entende? Mas o que a gente viu? Cara, ela funcionou muito bem para 70% dos casos. Cara, para 25% não foi tão legal, mas, cara, não foi um negócio maluco. E para 5% ela alucinou total, assim. Foi um negócio... Foi 5%. Meu, deu um negócio assim... E me deu um feedback, assim, tão pesado. Eu falei, não é possível que o pessoal escreva esse tipo de coisa sobre mim. Eu fui ler meu relatório, não tinha nada daquilo. Eu falei, meu Deus, cara. Eu fiquei até preocupado que ele tava dando esse feedback baseado em alguma outra informação que não tava ali, sabe? Eu fiquei, tipo, e aí, sabe? Exato. Então, pra gente foi importante o teste e o erro, né? Exato, acho que a gente viu, cara... Neste momento, de novo, né? Ela não está preparada para atender esse tipo de demanda, entende? Então, entender o potencial e as limitações do próprio produto é essencial, cara, para você construir soluções excelentes. Porque imagina se a gente tivesse um produto que falha para 30% das pessoas, cara, não vai fazer sentido, entende? Exato. Mas você saber daí onde ele falhou, para ir melhorando, para talvez atender 80, 85, 90, 95 da próxima vez... Cara, vai chegar uma hora que você vai ter um produto viável para colocar. Exato. Então, o teste ele é essencial para isso. Então, acho que um pouquinho desse ponto, quando a gente liga, né? Potencial e limitações, que querendo ou não, entender isso fazem as melhores soluções. Com certeza, com certeza. Pô, Edu, sensacional esse papo. Mas eu acho que a gente vai ter que... Acho que já deu o tamanho do episódio. Passou que a gente rápido. precisa. Nossa, sensacional. Desse a gente ficava tipo até 9 horas da noite batendo um papo aqui hoje. Mas a gente tem uma limitação de tempo e putz, sua agenda também deve ser super corrida. Tá, então eu queria de novo agradecer muito, muito pela sua participação, assim, pelo tempo que você despendeu para vir aqui conversar com a gente, trocar essa ideia aqui no podcast. Obrigado. Se tiver alguma outra mensagem, algum recado para passar para o público. Poxa, primeiramente agradecer esse espaço de fala, esse espaço para a gente também trazer isso para as pessoas. E se fosse deixar uma mensagem aqui poxa, deixe a curiosidade de vocês fluir, entendeu? Acho que essa curiosidade para ver o que vem, assim. Eu sou um eterno apaixonado pelo dia de amanhã, assim. Eu acho que essa saber o que vai vir ainda e estar aberto a isso,
cara, é essencial tanto para mercado quanto para a gente ser um ser humano melhor, para construir soluções melhores. Então, acho que curiosidade e criatividade, cara, deixam isso fluir, não se limitem que, cara, o futuro vai ser incrível. Eu acho que é um pouquinho disso daqui que eu sempre penso, sou um eterno curioso sobre o dia da manhã. Curiosidade, inclusive, é uma habilidade que as inteligências artificiais não conseguem ter, né? Então, é um diferencial da gente enquanto ser humano, né, trazer esse tipo de coisa. No episódio de hoje a gente comentou alguns termos em inglês, algumas coisas mais técnicas, mas eu estava mapeando enquanto a gente estava conversando, acho que a maioria desses termos a gente já comentou, inclusive no episódio anterior com o Lucas Pedotti, que é o head de dados aqui no iFood. Então, se alguma coisa você né, não conseguiu compreender direito, você se perdeu um pouco no episódio, volta no episódio anterior, dá uma assistida também, que foi um papo super rico. E enfim, muito obrigado de novo, Edu. Valeu pelo papo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Pega a visão. Fiquem ligados e ligadas aí no próximo episódio. Valeu!